Olá, criptocapitalistas! Sabe qual é o assunto mais espinhudo quando a gente fala de criptomoedas? É imposto de renda, é o leão, né? Como é que faz para declarar, quais são as regras de declaração, se tem isenção de imposto de renda, qual que é a regra de isenção de imposto de renda. Tudo isso são coisas que eu vivo recebendo perguntas de vocês aí, de como é que funciona, e sempre fica um monte de dúvidas, porque é um monte de regra complicada, e o vídeo de hoje vai explicar tudo isso para você não ficar com nenhuma dúvida sobre esse assunto. Eu sou Marcelo Paes, e se você ainda não é inscrito nesse canal aqui, ó, clica aqui no se inscreva aqui embaixo e se inscreve no canal e clica no sininho para ativar as notificações, assim quando eu colocar vídeos novos como esse aqui, que vai ter todas as terças, quintas e sábados aqui no canal, você vai receber o aviso e não perde nenhuma informação que é importantíssima aí para você como investidor aí no mercado cripto. E se você gostar do vídeo também não esquece de deixar o like, que ajuda demais esse canal a crescer e esse vídeo chegar em mais pessoas. Então solta a vinheta e vamos pro vídeo. Bom, então como eu falei, esse é o assunto mais espinhudo aí no mercado cripto, é o assunto que tem mais dúvidas da galera que quer investir. Muita gente inclusive deixa de investir no mercado cripto por medo justamente das regras aí do leão, né, do imposto de renda da Receita Federal brasileira aqui. E eu vou trazer aqui para vocês basicamente como é que funciona cada regra, quando a gente usa, quando não usa e tudo mais. E eu já começo dizendo para vocês o seguinte: existem três regras básicas aí que a gente precisa conhecer. A primeira regra diz respeito à movimentação de criptomoedas. Então, vendi, comprei, transferi, mandei para exchange, da exchange para carteira e tudo mais. Tudo isso é movimentação. Tem uma regra para isso, tem um limite de movimentação que você pode fazer e dependendo de aonde você faz essa negociação, tem uma regra. Outra regra existe um limite de isenção de imposto de renda para valores abaixo de 35 mil, que a gente pode utilizar inclusive para não pagar imposto sobre lucros de operações com cripto, que é importantíssimo vocês conhecerem e utilizarem também. E a última regra diz respeito à declaração anual de imposto de renda, né? Que se você tiver um volume financeiro superior a 5 mil reais de criptomoeda, você tem que declarar no imposto de renda anual, na declaração anual. Então são três coisas aqui que a gente precisa se preocupar se a gente quiser ficar aí de acordo com o leão, não tomar multa, não ser autuado, não cair na malha fina e coisas assim. Então hoje eu vou explicar para vocês aqui, né, se você fica até o final do vídeo aí para você ver todos os detalhes aí que são importantíssimos para a gente nós que somos investidores no mercado cripto. Bom, a primeira regra mais importante, como eu disse, diz respeito à declaração de movimentações com criptomoedas. Né? Quando a gente faz uma movimentação, e aí daqui a pouco a gente vai ver, inclusive na própria lei aqui, eu trouxe toda a legislação aqui, todos os artigos aqui, para que a gente, né, a instrução normativa, a lei, o decreto e tal, para a gente ver direto na fonte aqui quais são as regras, né, com relação a criptomoedas. E a movimentação diz respeito aí a movimentar mesmo, né? Transferir de uma carteira para outra, transferir para exchange, comprei, vendi, comprei alguma coisa usando cripto, tudo isso é movimentação. Então vamos lá, eu já vou aqui direto para a instrução normativa IN 1888 de 2019, que foi a instrução normativa que regulamentou exatamente essa parte aqui relacionada a essas declarações. Vamos lá. Então essa é a IN 1888 de 2019, que fala sobre a declaração de informações aí para a Receita Federal a respeito das movimentações de criptomoedas, tá? Essa aqui é a primeira regra que a gente precisa se atentar. É por conta dessa regra aqui que as corretoras, inclusive, são obrigadas a informar a Receita aí, tá? Bom, eu vou falar para vocês um primeiro resumido aqui, quais são as disposições aqui, depois a gente entra no detalhe aqui para não perder nada. O que diz essa regra aqui? Que a gente tem que declarar para a Receita Federal mensalmente, através do ECAC, que é um sistema da Receita Federal para isso, toda a movimentação que for feita com criptomoedas em exchanges no exterior ou fora de exchanges. Então, se a gente fizer qualquer tipo de movimentação, a gente vai ver quais são os tipos, né, as tipificações de movimentação. Se a gente fizer qualquer tipo de movimentação com criptomoedas que não seja dentro de uma exchange nacional ou que seja fora da exchange de qualquer forma, a gente tem que fazer essa declaração aqui. Tá? As corretoras nacionais, as exchanges nacionais, elas já fazem essa declaração de forma automática. No caso aqui, quando a gente faz fora das exchanges, a gente tem que fazer essa declaração. É sobre isso que essa regra aqui vai tratar, tá? Então, já vindo aqui para o artigo, né? Já vindo aqui para a instrução normativa, aqui está dizendo então sobre as obrigatoriedades de prestação de informações
para a Receita Federal, né? Deverão ser prestadas através do sistema, as informações deverão ser prestadas através do Sistema de Coleta Nacional disponibilizado pelo ECAC da Receita Federal, tá? Então é pelo ECAC que a gente faz essas declarações aqui, né? É importante ressaltar aqui esse ponto, que é o seguinte: o valor expresso da moeda estrangeira deve ser convertido em dólares dos Estados Unidos e em moeda nacional. Tá? Então, quando você negocia fora do Brasil, você não está negociando em reais, né? Você está negociando Bitcoin no par dólar, para o USDT. Você tem que converter em dólar e depois converter em real. E para converter para real, tem que usar o fechamento da Petax aqui para fazer a conta. Então, para saber se você está no limite lá do valor ou não, tem que usar a Petax. É isso que está dizendo aqui, tá? E aí, vamos lá. A primeira coisa importante que precisa ser ressaltada é o que é criptoativo para a Receita. É isso que a gente precisa entender, o que é criptoativo, para ver se a gente enquadra ou não, né? E eu já digo de antemão, todas as criptomoedas estão enquadradas exatamente nessa regra aqui. E o que é criptoativo para a Receita, né? A representação digital de valor denominada em sua própria unidade de conta, ou seja, né, o Bitcoin você tem o preço, o próprio Bitcoin é utilizado como unidade de conta. Se você vai fazer um contrato, alguma coisa, unidade de conta é isso, né? É a denominação da moeda, cujo preço pode ser expresso em moeda soberana local estrangeira. Então, o Bitcoin tem a sua própria moeda, ele é a moeda, né, tem a sua própria unidade de conta e pode ser representado, expresso em moeda soberana local ou estrangeira. Você pode cotar ele em reais ou em dólar, é isso que está falando aqui. Que seja transacionado eletronicamente com a utilização de criptografia e tecnologias de registros distribuídos. Então aqui está abarcando tanto a questão de todas as criptomoedas que utilizam criptografia, como também a questão da distribuição, aí, né, da descentralização das blockchains, e é isso que está dizendo aqui, que pode ser utilizado como forma de investimento, instrumento de transferência de valores ou acesso a serviços, e não constitui moeda de curso legal. Então, como não é moeda de curso legal, está enquadrado na regra aqui de criptoativo. Então, tudo que a gente tem de criptoativo está enquadrado nessa regra aqui, tá? E aí, a gente vem aqui já para o capítulo 3, que diz sobre a obrigatoriedade de prestação de informações, né? Então, eu vou só destacar as partes que a gente é impactado como pessoa física, né? A pessoa física ou jurídica residente no Brasil, as operações que forem realizadas em exchange domiciliada no exterior, como eu falei, né? Se for uma corretora fora do Brasil, ou as operações que forem realizadas fora de exchange. Então, se você fizer uma dessas operações aqui com outra pessoa, né? Com o teu vizinho, você trocou um dinheiro por criptomoedas, você trocou uma bicicleta por Bitcoin, você está fora das exchanges e, portanto, você tem que declarar, porque quando você está na exchange, a própria exchange declara, né? E aí está dizendo o seguinte: o valor mensal das operações isolado ou conjuntamente ultrapassar 30 mil reais. Então, essa regra vale, né, primeiro, quando você está fora de exchange, e segundo, quando o valor somado de tudo que você fez no mês, tudo que você fez no mês somado, ou uma operação específica que dê mais de 30 mil reais. Então você comprou Bitcoin, vendeu Bitcoin, comprou Bitcoin, vendeu Bitcoin, né? Trocou uma moto com o teu vizinho. Se esse valor for abaixo de 30 mil reais, você não precisa fazer nada, tá tudo certo, não precisa declarar, não precisa fazer nada. Se você trocou acima de 30 mil reais, né? E se você fez 2, 3 operações e elas todas somadas no mês dá mais de 30 mil reais, você é obrigado a fazer essa declaração aqui, né? E movimentação de cripto, segundo a regra aqui, é tudo que é compra ou venda. Permuta, ou seja, troca de uma coisa por outra. Troca de Bitcoin por Ethereum, por exemplo, é uma permuta, ou como eu disse, uma moto por Bitcoin é uma troca. Doação também é considerado, tá? Se você doar para alguém, você tem que considerar esses valores aqui. Doação acima de 30 mil, obviamente, né? Transferência de cripto para exchange também é considerado. Retirada de criptoativo da exchange, ou seja, mandar para exchange ou tirar da exchange é movimentação. Cessão temporária, aluguel, se você alugou para alguém também. Doação em pagamento, né? Desculpa, dação em pagamento, você está usando as criptos para pagar alguma coisa, também é considerado movimentação. Emissão aqui já tem a ver, inclusive, com a mineração, tá? Essa parte de emissão aqui enquadra a parte de mineração. Se você é minerador, você está emitindo moeda, né? Você está criando a moeda ali, então cai como emissão. Também a movimentação também precisa ser declarado aí nesses valores aí, se for acima de 30 mil reais por mês. E outras operações que impliquem transferência de criptoativo, ou seja, é tudo, né? Você transferiu de algum lado para o outro, fez qualquer tipo de movimentação, está sujeito a essa regra aqui. E aí no capítulo 4 aqui, né? A gente já começa a ver o que a gente precisa informar para a Receita lá no ECAC, tá? Eu vou passar rapidamente sobre isso,
O objetivo do vídeo não é ensinar a fazer esse passo a passo. Isso aqui você pode fazer, inclusive, com a ajuda de um contador, alguma empresa especializada. Dá pra gente fazer a gente mesmo, só que você vai precisar, inclusive, ter um certificado digital para usar o ECAC lá e fazer isso, tá? Mas, basicamente, tem que informar a data da operação, o tipo da operação, conforme o inciso 2 do artigo 6º aqui, que vai explicar quais são os tipos de operação. Os titulares da operação, né? Quem recebeu, quem enviou e tal. Os criptoativos usados na operação, qual é o tipo de criptoativo. A quantidade negociada em unidades e até a 10ª casa decimal. Então, você tem que informar lá até a 10ª casa decimal. O valor da operação em reais, e aí tem que fazer a conversão aqui para reais, usando lá a Petax, como a gente viu. E o valor das taxas de serviço cobradas, que são declarados separadamente aqui, tá? Bom, vou pular essa parte toda, porque tá tudo falando a respeito de mais detalhes de como é que faz essa declaração lá no ECAC e tudo mais. E vamos já direto para o capítulo 5 aqui. As informações deverão ser transmitidas para RFB, e aqui vem a segunda coisa mais importante a ser ressaltada. A primeira coisa era qual o valor, né? A partir de qual valor eu preciso declarar e em que condição, se eu estiver fora da corretora. A outra coisa é o seguinte: quando eu tenho que declarar, até quando, qual é o prazo que eu tenho para fazer essa declaração? E o prazo está descrito aqui. Você tem até as 23h59 do último dia útil do mês subsequente ao que você fez a operação. O que isso aqui está dizendo? Se a gente faz... Vou até voltar para mim aqui. Se a gente faz uma operação hoje, a gente está gravando esse vídeo aqui em janeiro de 2023. Se eu fiz uma operação hoje, dia 12 de janeiro de 2023, até quando eu tenho que declarar? Até o último dia útil de fevereiro, porque é o mês para frente. Então, eu vou apurar tudo o que aconteceu em janeiro, lá em fevereiro, e eu tenho que entregar essas informações para a Receita até o último dia útil de fevereiro de 2023. Só para a gente saber exatamente aqui, eu vou olhar aqui a data certinho. Ó. Fevereiro de 2023, o último dia útil aqui vai ser o último dia do mês. Dia 28 de fevereiro vai ser o último dia do mês e cai numa terça-feira, então é dia útil. Então, se a gente fizer operações em janeiro, eu tenho que somar tudo que eu fiz em janeiro para ver se passou dos 30 mil reais. Se passou dos 30 mil reais, até o dia 28 de fevereiro eu tenho que fazer essa declaração para a Receita, tá? Essa é a regra aqui de declaração. Vamos voltar para o artigo. Então, como a gente viu aqui, tem que ser feito aí no mês subsequente, né? E aqui está falando as exchanges de criptoativos domiciliadas para fins tributários também deverão prestar o serviço. Então vamos lá. Primeira coisa, aqui essa regra vale tanto para a gente, pessoa física, quanto para pessoa jurídica. Então as exchanges, elas reportam para a Receita todas as movimentações que a gente faz de forma mensal, por conta dessa regra aqui, né? Por conta do capítulo 5. Então eles têm que informar tudo isso que a gente acabou de falar antes aqui, até o último dia útil do mês subsequente das operações que foram feitas. Então, as exchanges já fazem esse reporte de todos os detalhes do que a gente fez, e a gente também tem a obrigação quando não está na exchange. Só que as exchanges, além disso, também tem uma regra extra aqui que eu destaquei, que elas precisam, no final do ano, até o dia 31 de dezembro, informar o saldo que a gente tem em moeda fiduciária na corretora. Então, além de fazer as declarações mensais, as exchanges também reportam para a Receita o nosso saldo em reais, o nosso saldo em criptoativos, né? E o custo que a gente pagou na obtenção desses criptoativos, tá? Então, é isso que está tratando aqui. E aí, qual que são as penas, né, se a gente não fizer essas declarações, tá? Depois, no final, a gente vai falar algumas observações importantes aqui, mas quais são as penas se eu não fizer essas declarações aqui, né? Se eu deixar de prestar as informações que eu estou obrigado a fazer nessas regras aqui, se eu prestar elas fora do prazo, ou seja, eu tinha até o último dia útil do mês e não fiz, ou se eu omitir ou colocar a informação errada ali, né? Vou lá, eu faço a declaração e não era bem aquilo, né? Tem algumas multas aqui. A primeira multa é se eu perder o prazo, passar do prazo obrigatório, que seria o último dia útil do mês subsequente. A multa é de R$100 por mês, tá? Ou fração, se a gente for pessoa física, que é o nosso caso aqui. Se você prestar informações erradas, né, você fez a declaração, mas não colocou as informações de forma correta, aí você tem que pagar 1,5% sobre o valor de operação que se refere à informação omitida. Então você declarou que você movimentou 35 mil, mas na verdade você movimentou 40 mil. Sobre esses 5 mil que você não movimentou, incidirá uma multa de 1,5% desse valor aqui, tá? E aqui pelo não cumprimento da intimação da RFB, né? Ou seja, a Receita Federal te autuou, fez uma intimação, você não cumpriu o prazo, tem mais R$500
por mês aqui de multa enquanto você não se apresentar lá de acordo com o que eles solicitaram, tá? Aí tem um atenuante aqui que a multa prevista aqui vai ser reduzida à metade se a obrigação acessória for cumprida antes do procedimento de ofício. O que isso significa? Se você cumprir a regra antes de ser autuado pela Receita, a multa é metade do valor, tá? Então, a gente tinha visto aqui, na verdade, em vez de ser R$100, são R$50, em vez de ser R$500, que seriam 250, né? Na verdade, esse de 500 aqui não é mentira. Os de 500 você vai pagar porque você vai já ter sido autuado para isso aqui acontecer, né? E aqui você tem também a possibilidade de retificar, caso você perceba que você fez uma informação incorreta, você pode retificar, e é isso que está dizendo aqui no capítulo 7. Não incidirá multa relativa aos erros, inexatidões e omissões que se refere ao caput, desde que sejam corrigidos antes de iniciado qualquer procedimento do ofício. Ou seja, se você não foi autuado, você consegue ir lá e corrigir e não vai pagar nenhum tipo de multa por isso, tá? Você só vai pagar a multa se você atrasou, mas se você fez no prazo e fez correção depois, tá tudo certo. Isso também vale nas regras aí de declaração de imposto de renda anual. Então essa foi a primeira parte aqui do vídeo que fala sobre movimentação. Se a gente movimentou fora de exchange, tem que declarar mensalmente aqui utilizando o ECAC, e foi isso que a gente entendeu e aprendeu aqui agora. Então, essa é a primeira regra. Valores acima de R$30 mil precisam ser declarados, as corretoras já fazem essa declaração automaticamente e a gente tem que fazer em alguns casos aqui essa declaração. Já peço para você aí, se você já ficou com alguma dúvida sobre isso que eu acabei de explicar, já deixa aqui no comentário aqui do vídeo para mim as suas dúvidas, que eu vou responder todas que existirem, e inclusive se ficarem muitas dúvidas ali que não dá para responder nos comentários, eu gravo um novo vídeo aqui fazendo mais detalhes sobre isso aí. Mas espero que eu tenha conseguido explicar em todos os detalhes essa primeira regra. Agora vamos para a segunda regra, que é a regra de isenção de imposto de renda. No Brasil, a gente tem uma vantagem, eu vou colocar como vantagem, a gente pode questionar se isso está justo ou se não está, mas a realidade é que a gente tem uma isenção de imposto de renda sobre lucros obtidos em operações com criptomoedas em valores inferiores a R$35 mil. Então, se você movimentou as criptos acima de 30 mil, tem que declarar. Só que isso é só declaração. Você está só reportando o que você fez para a Receita Federal. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, beleza, eu fiz operações, movimentei, eventualmente até acima de R$30 mil. Mas como é que eu apuro imposto para pagar? Porque essa primeira regra é só de declaração. Como é que é a regra de pagar imposto? Quanto é que eu pago de imposto? Como é que funciona isso? Já vou também antecipar, vou fazer um pequeno resumo, depois a gente entra inclusive na parte legal aqui para mostrar para vocês como é que é isso. Quando você faz movimentação de criptomoedas, né, de compra e venda, basicamente, as compras não são objeto de apuração de imposto de renda. O que isso significa? Se você comprar Bitcoin todo dia, R$20 mil todo dia de Bitcoin, você tem muita entrada de caixa e todo dia você compra R$20 mil de Bitcoin, nesse exemplo aqui que eu acabei de dar, você tem R$600 mil no mês aí de compra de Bitcoin. Se você comprar R$600 mil de Bitcoins por mês, o que você tem a obrigação de fazer é declarar, como a gente acabou de ver. Mas não tem pagamento de imposto sobre isso, porque o pagamento de impostos sobre movimentação de criptomoedas diz respeito simplesmente a lucros que você tenha tido. E se você não vendeu, você não teve lucro, né? Se você compra alguma coisa e você tem a posse dela, você só tem como ter lucro nisso se você vender. E é sobre isso que essa segunda regra trata, que é a regra de isenção. A gente só vai calcular imposto, a gente só vai ter imposto devido caso a gente faça a venda dos ativos. E é na venda que a gente tem que contar os valores aí. Então, como eu disse nesse exemplo, a gente comprou aí R$100 mil de Bitcoin, R$600 mil de Bitcoins no mês, né? Eu só tenho que fazer a declaração. Aí eu fui lá, no meio do mês, em qualquer dia do mês, não importa, eu fui lá e vendi desses R$600 mil de Bitcoins que eu comprei, eu vendi R$30 mil de Bitcoin. E eu tive lucro nesses R$30 mil aí, por exemplo, né, quando eu comprei os R$600 mil, o Bitcoin estava a $17 mil. Quando eu vendi esses R$30 mil em Bitcoin aqui, o Bitcoin já estava a $25 mil. Então a gente teve um bom lucro aí nessa operação. Não vou nem fazer a conta de quanto deu de lucro, tá? Mas como esse valor em que eu fiz a venda, né? E aí se somam todas as vendas que você faz no mês, né? Você tem que somar, você tem que agrupar todas as vendas que você fez no mês de qualquer criptoativo. Essa regra eu estou falando para Bitcoin, mas vale, você tem que somar Bitcoin, Ethereum, token, NFT, tudo isso é criptoativo, está na mesma classificação. Isso tudo junto,
abaixo de 30 mil reais, você não paga nada de imposto. Mesmo você pode ter tido 20 mil reais de lucro. Você vendeu os 30 mil, vamos supor que você comprou a Shiba Inu, né? Shiba Inu multiplicou 25 vezes o capital. Você comprou 10 mil reais, vendeu 30. Né? Você multiplicou por 3 o seu capital. Você vendeu tudo. Comprei 10 mil reais, virou 30. Vendi. Você não vai pagar nenhum real de imposto sobre esse lucro que você está tendo, nesse caso de 20 mil reais. Por quê? Porque esse valor de venda que você vendeu no mês é abaixo de 35. É isso que trata a segunda regra, que é a regra de isenção. Então, vale a venda. Muita gente se confunde nessa hora e diz o seguinte: se eu tiver mais de 35 mil reais de lucro no mês é que eu tenho que pagar imposto. Não é assim. Se você vendeu somando Bitcoin, Ethereum, tudo que você fez de criptomoedas no mês, se você vendeu acima de 35 mil reais, você tem que apurar imposto e pagar caso tenha imposto. Obviamente, se você teve prejuízo, se você perdeu dinheiro nessa operação, você comprou mais caro e vendeu mais barato, aí não tem imposto a pagar. Mas se você teve lucro e as vendas somadas foram acima de 35 mil, aí você tem que apurar imposto, tá? Essa é a segunda regra. E a gente vai ver aqui já na Instrução Normativa 599 de 2005. Ela é uma instrução normativa da Receita Federal que diz inclusive respeito a outras leis aqui. A gente já vai ver inclusive essas coisas aqui. Então vamos lá, ó. Fique isento de imposto de renda de ganho de capital aferido por pessoa física na alienação de bens e direitos de pequeno valor, cujo preço unitário de alienação no mês em que está a se realizar seja igual ou inferior a 20 mil reais, no caso de alienação de ações. Então a gente já sabe que aqui no Brasil, se você vender ações no limite de 20 mil reais, a regra é exatamente como eu expliquei para cripto aí. Você comprou 100 mil reais de ações no mês, você vendeu até 20 mil reais no mês, você não paga imposto sobre o lucro que você eventualmente tenha tido, né? E no caso de criptomoedas aqui, é 35 mil reais nos demais casos, tá? E aqui por demais casos, aqui está explicando o que são os demais casos, né? Ao bem direito ou valor do conjunto de bens ou direitos de mesma natureza que foram alienados. Alienados aqui é o termo para vendidos, né? Então, eu tinha comprado Bitcoin, vendi Bitcoin durante o mês. Se está no valor abaixo de 35 mil, eu não tenho que calcular imposto, não tenho que pagar imposto. Se foi acima de 35 mil, eu tenho que calcular qual foi o meu lucro e aí aplicar o imposto de renda, que a gente já vai ver os valores daqui a pouquinho, tá? Então, o importante de ser ressaltado aqui, essa regra é uma regra genérica, que vale para Bitcoin, que é um bem direito de uma natureza específica. Criptoativos são bens de uma natureza específica, que são de criptoativos. Ações no exterior é outro bem direito de outra natureza, por isso que são regras que são complementares aí. Você pode fazer tudo que é relacionado à bolsa no exterior, que é um tipo de natureza de bens, você tem 35 mil de isenção e tem mais 35 mil de isenção para criptoativos e outras naturezas aí de bens e direitos também serão enquadradas nessa regra aqui, tá? A cada um dos bens e direitos possuídos em comunhão com o conjunto. Então, aqui essa é uma regra importante a ser ressaltada, que você pode somar aí o valor de 35 mil com o da sua esposa, com o do seu marido, por exemplo. Se você for casado, né, a sociedade conjugal, que é o caso aqui, né, tá dizendo aqui que você pode somar, né, os bens e direitos possuídos em comunhão ao valor do conjunto dos bens e direitos da mesma natureza. Então, aqui soma também os valores de pessoas, de casais aqui, você soma esses valores, tá? Legal. Essa aqui é a instrução normativa. Isso vem, né, de uma lei aqui, a lei 8.981 aqui. Eu não lembro a data aqui agora, mas vai estar na descrição do vídeo. Mas aqui está dizendo, ó, o ganho de capital para pessoa física decorrente de alienação de bens e direitos. Aqui vem a parte que eu quero falar para vocês, né, que é assim, beleza, até 35 mil reais não tem imposto, tá tudo certo, não preciso pagar imposto. Mas e se eu vender acima de 35 mil? Qual é a alíquota de imposto que eu preciso pagar, né? E essa regra aqui, essa seção 4 aqui, dessa lei de 8.981 aqui, fala sobre os valores, tá? Então, o imposto é de 15% sobre o lucro, tá? Então, comprei Bitcoin, vamos lá naquele exemplo, comprei Shiba Inu por 10, vendi por 30. Ganhei 20 mil reais. Sobre os 20 mil reais, que é a fatia de lucro que eu tive nessa operação, o que eu ganhei a mais do que eu tinha inicialmente, sobre esses 20 mil vai incidir imposto de 15% inicialmente. Só que esse imposto é 15%
até que esse valor aqui não ultrapasse 5 milhões de reais. Então, se você tiver mais de 5 milhões de reais de lucro no mês, aí o imposto não é mais 15%. Acima de 5 milhões de reais e abaixo de 10 milhões de reais passa a ser 17,5%. Acima de 10 milhões de reais e abaixo de 30 milhões de reais, aí é 20%. E aí acima dos 30 milhões de reais é 22,5%. Isso aqui é acumulativo, tá? Você vai fazendo operações e tal e vai acumulando esses valores aqui. Então, se você ganhou mais de 5 milhões aí operando criptoativos, você muda de faixa, tá? Então, é isso que essa regra aqui está dizendo. Essa aqui é a Lei 8.981. E aí tem um decreto aqui que também fala a respeito da incidência de isenção, fala exatamente as mesmas coisas, 20 mil reais para ações e 35 para outras, né, demais hipóteses, e as demais hipóteses caem as criptomoedas, né? E a Instrução Normativa 599/2005, que a gente já tinha mostrado, que fala a respeito disso. Tá? Então, essas aqui são as duas primeiras regras importantes. Então, a gente já aprendeu aqui que a movimentação precisa ser declarada quando ela é feita fora de exchange. A apuração de imposto deve ser feita quando os valores ultrapassarem 35 mil reais por mês. Uma absurdamente grande vantagem disso aqui é o seguinte: se você se programar vendendo 35 mil reais por mês, né, você consegue tirar imposto aí, ficar sem pagar imposto nenhum, porque vamos fazer a conta aqui, ó, são 35 mil reais por mês, vezes 12 dá 420 mil reais por mês, tá? São 420 mil reais por mês que você pode vender de criptoativos sem pagar imposto. Basta você se programar para fazer essas vendas mensalmente, né? Se você for holder aí, vale muito a pena fazer a venda. Você pode inclusive fazer a venda e a recompra logo na sequência. Vendi, recomprei, né? Quando você faz essa operação de venda e recompra, a movimentação vai passar dos 30 mil, tem a questão da declaração, mas só vale a venda. Quando eu fiz a venda até 35, não pago imposto. E aí aquela parcela ali que eu teria lucro, né, que eu estou com lucro acumulado, inclusive eu posso não pagar imposto nenhum. Então isso é uma regra muito importante a ser utilizada. Lembrando, a gente pode somar com o CPF da esposa, do marido. Isso já multiplica isso aqui por 2. Né? A gente já vai aqui para 35 mil vezes 2. A gente está falando de 70 mil reais por mês ou, né, 840 mil reais por ano. Então a gente tem isenção aí que a gente pode movimentar nossos criptoativos aí anualmente no limite de 840 mil por ano, né, de venda, obviamente dividido por mês, dando limite de 35, que a gente não paga imposto. Olha que beleza, né? O ideal seria não ter nada dessas regras, mas como existem as regras, se você quiser andar dentro das regras do leão, basta seguir isso aqui, que você não vai pagar imposto. E tudo dentro da lei, tudo dentro das regras fiscais. Isso aqui a gente chama de elisão fiscal, que é o instrumento que você utiliza, né, a legislação para te beneficiar e você não pagar imposto ou pagar menos imposto sobre o que você faz. Então, essa é a soma aqui. E lembrando, como eu falei, ações no exterior, por exemplo, opções, né, investimentos no exterior caem numa outra categoria, né, é uma outra natureza, e também você soma isso. Então, se você for casado, aí você tem mais 840 mil reais, né? 840 mil reais por ano que você pode usar o seu CPF da sua esposa em investimentos no exterior, que você pode usar a mesma regra, e isso vai para 1.680.000 reais por ano que você consegue fazer de movimentos, e você pode ter lucros muito grandes aqui nessas operações que você não vai pagar nenhum real de imposto, ficando tudo dentro da lei. Um detalhe muito importante: lucros e prejuízos que você tenha não são cumulativos, tá? Então é sempre no mês. No caso de ações aqui no Brasil, os lucros e prejuízos são cumulativos. Então você pode ir levando isso mês a mês. Se eu tive um prejuízo de 5 mil esse mês e tive um lucro de 5 mil no mês que vem, esse lucro de 5 mil anula os 5 mil de prejuízo que eu tive e não paga imposto. Agora, no caso de criptoativos e no caso de ações no exterior, esses outros bens de outras naturezas, esses valores são mensais. Então não dá para somar prejuízo no mês atual e passar para o mês que vem. Se eu tive 20 mil de prejuízo esse mês e tive 20 mil de lucro no mês que vem e os valores estão acima dos 35 mil, eu vou ter que pagar o imposto dos 20 mil de lucro que eu tive lá. É injusto, mas é assim que é a regra, tá? Então, importante esse ponto ficar bem destacado aí. Tá? Então essas são as duas principais regras aí. E aí a última regra, né? A gente já viu a questão da declaração, a gente já viu agora a questão de pagamento de imposto, e a última regra é a declaração anual de imposto de renda, né? Que é aquela declaração que você precisa fazer no final do ano. Lá tem uma série de regras que dizem para você quando é que você tem que fazer a declaração, né? Essas regras valem todas. Agora, se você possui, né, se você tem
bens que no valor de compra, tá? É importante dizer isso. Eu comprei Bitcoin há 10 anos atrás, né? Paguei lá R$ 2.000 por esses Bitcoins. Hoje, eventualmente, eles valem R$ 200.000. Mas na época valiam R$ 2.000. Se eles valiam R$ 2.000 quando eu comprei, é o valor de compra que vale, eu não preciso declarar esse patrimônio aqui, né? O patrimônio só precisa ser declarado em valores acima de R$ 5.000. Então, se eu comprei mais de R$ 5.000 em Bitcoin, aí eu preciso fazer a declaração no imposto de renda anual, aí, na declaração anual de imposto de renda. Então, essa é a terceira regra. Valores acima de R$ 5.000 precisam ser declarados na declaração de imposto de renda, na ficha de bens e direitos. Lá tem todas as regras. Meu objetivo não é explicar exatamente como é que faz a declaração lá. Para isso você procure um contador ou procure as regras, todas essas leis aqui, os links vão estar todos na descrição. É só você ler, tem tudo escrito ali. Se você conseguir, algumas pessoas têm mais dificuldade, outras têm mais facilidade de entender esse tipo de questão jurídica aqui, mas está tudo descrito como é que faz, tá? E é assim então que a gente tem as 3 regras principais aí: declaração, alienação ou venda de criptomoedas e isenção que a gente tem para utilizar, e também a declaração anual de imposto de renda. E aí a gente tem uma questão a ser considerada também, que é, primeiro, a gente é obrigado a fazer isso aqui pela lei brasileira. Mas você ser obrigado não significa que você vai fazer. E se você não fizer, como a gente viu, tem as multas aqui, tem tudo descrito, quais são as multas, quais são as penalidades aí para você não cumprir essas regras. Agora, existe um ponto no Brasil, principalmente, que a gente precisa tocar. Esse talvez seja o ponto mais importante do vídeo aqui para vocês, que é o seguinte: você declarar o imposto, você declarar criptomoedas, te coloca, infelizmente, essa é uma realidade, mas te coloca em um outro risco. Você não declarar, você tem o risco da Receita te autuar, de pegar as multas ali, cair na malha fina. É importante lembrar também que cair na malha fina pode ser um problema grande, porque eventualmente por conta de um pequeno delito aqui que você cometa não declarando as criptomoedas, seja qual for, mas você tem outras coisas que você nem sabia que você fez errado. Uma vez que a Receita te autuou, ela vai varrer a sua vida em busca de tudo que estiver errado. Então você pode, e são 5 anos mais o ano vigente, são praticamente 6 anos aí de apuração que eles podem fazer de coisas que você tenha feito errado, e aí você vai ser multado por tudo isso e tudo mais. Então esse é o risco de não declarar ou declarar errado, tá? Esse é o risco. Agora, existe um risco importante, que é o risco de você declarar sim, né? Você faz a declaração de imposto de renda anual, por exemplo, coloca lá o quanto você tem de criptomoedas. Vamos supor que você tenha muito criptomoedas, você tem lá R$ 10 milhões em criptoativos. E na declaração de imposto de renda, você tem até que informar como é que isso está armazenado e tudo mais. E você coloca lá que você tem isso numa hard wallet, por exemplo. Você vai declarar lá nos bens de direitos que você tem criptoativos R$ 10 milhões e está numa hard wallet. Infelizmente, a gente sabe que as informações essas de imposto de renda, elas deveriam ser informações privadas, que ninguém tem acesso a elas. Mas, por exemplo, essa declaração de imposto de renda você tem que mandar para o seu banco para poder fazer operações, você tem que mandar para as exchanges. E, eventualmente, se essa declaração cai nas mãos de alguma pessoa mal intencionada, um bandido, e ele vai saber, vamos supor que essa declaração, esse documento caia na mão de um bandido, e ele lá vai ter seu endereço, vai ter quanto que você tem de cripto. E diferente de ações que o cara não consegue te roubar, né, as ações estão sob uma custódia de uma corretora, as criptos estarão sob a sua própria custódia. E o cara vai saber onde você mora e quanto você tem de cripto. E por causa disso você pode virar um alvo, né, para bandidos. Aí você pode ser sequestrado, você pode ser roubado, né, um monte de coisas ruins podem acontecer aí, né, fisicamente com a gente, por declarar imposto de renda, por deixar essa informação de alguma forma que ela pode ser publicada, tanto porque eu coloquei em algum lugar e vazou essa informação, quanto porque a própria Receita, né, muitas vezes a gente já teve várias informações de hackearam a Receita Federal, roubaram todas as informações que estavam lá e aí conseguem ter acesso à sua declaração de imposto de renda e você passa a ser um alvo. Então declarar as criptos por conta dessa característica, dessa natureza, da gente poder fazer a própria custódia, é sim um risco que deve ser considerado. E aí você tem que pesar se faz mais sentido correr o risco de ser autuado pela Receita ou se faz mais sentido
correr o risco eventualmente desse dado vazar e você ser alvo aí, por exemplo, de um sequestro, alguma coisa assim. Então, infelizmente, isso é uma realidade dura, mas é a verdade, a gente precisa considerar e cada um tem que considerar. E, infelizmente, em última instância, né, ter muita criptomoedas no Brasil, né, um volume financeiro muito grande, talvez não faça sentido. É melhor mudar para um outro país que seja mais seguro, que as coisas sejam mais sérias do que são aqui no Brasil. Então, esses são os pontos que a gente precisa se atentar aqui com relação a isso. Primeira coisa, né? Quais são as regras? Segunda coisa, se a gente vai ou se a gente não vai fazer essa declaração, porque isso infelizmente nos expõe a riscos. Bom, espero que você tenha gostado de todo esse conteúdo que eu fiz aqui com muito carinho para você. Muita gente tem muita dúvida a respeito disso. Se você conhece alguém que tem essa dúvida, manda esse vídeo para ela. Se você gostou do vídeo, deixa o like. E principalmente, se você ficou com alguma dúvida ainda, se restou alguma dúvida com relação a esses assuntos aqui, deixa aqui nos comentários para eu poder te responder e eventualmente até fazer um novo vídeo com mais detalhes específicos sobre alguma dessas dúvidas aí. E importante também, essas coisas são muito complexas, tem um monte de regrinha aqui, de preço médio e tudo mais, e tudo isso precisa ser considerado. Então, o ideal para você, principalmente se você tem volumes aqui que superam esses valores que a gente falou, é procurar um contador para te ajudar a fazer todas essas declarações, ou tem vários serviços no Brasil que fazem esse tipo que ajudam você a fazer essas declarações e a manter tudo certinho, tá? Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve no canal aqui, porque vai ter muito vídeo como esse aqui mais pra frente. Toda terça, quinta e sábado tem vídeo novo aqui no canal e falando desse e de mais variados assuntos. E se você se inscrever, ativar o sininho, aí você não perde, você recebe em primeira mão. Muito obrigado a todo mundo que ficou aqui até o final. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.